Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Gênesis. Eu vou ler no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas não vou ler os 3 capítulos, não. Versículos dos 3 capítulos. Gênesis capítulo 1. No versículo 27, lemos: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, 8 e 9 dizem: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu vou ler no capítulo 3, de 1 a 13. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Estes textos nos ajudarão na reflexão desta noite. Oremos. Pai, eu quero te pedir que, assim como tens nos conduzido até aqui, nos conduzas nesta hora de meditação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 8 do capítulo 3, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu quero meditar com os irmãos e amigos nesta noite sobre esconderijos, tomando como base isto que aconteceu lá no início da raça humana. Deus criou o ser humano, homem e mulher, os criou. Deus havia feito aquele jardim, eu imagino a beleza daquele jardim. Deus, pela viração do dia, ele tinha o seu momento com aquele casal, Adão e Eva, até que chegou este dia trágico, o pior dia que nós podemos dizer na história da raça humana. Pior porque aqui nós temos a origem de tudo que há de ruim neste mundo. A sua origem está aqui, nesta desobediência de Adão e Eva. Não tem mal, não tem coisa errada, nociva, desagradável, que não tenha tido a sua origem aqui. Quando eles se rebelaram contra o Senhor Deus, esconderam-se da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. Irmãos, eu fiquei pensando na tendência do ser humano de se esconder. Já observaram como isto é próprio de cada um de nós? A pessoa tenta esconder o seu pecado. A família tenta esconder um escândalo. Não é assim? A pessoa, quando é presa, a gente assiste isso com frequência nos noticiários aí pela televisão. Quando ela é presa, ela põe a roupa assim no rosto. O policial vai conduzindo, né? Mas ela não quer que o rosto seja identificado. Ela se esconde naquele blusão, naquela camisa. Ela se esconde. E a gente vai vendo, tem gente que esconde a sua dor, está passando mal, mas tenta esconder para que ninguém saiba. É comum a pessoa esconder os seus sentimentos, não deixar que saiba o que é que está sentindo, o que é que está se passando dentro de si. Então, tudo isso eu vou vendo que é próprio do homem, é próprio da mulher, é próprio do moço, da moça, da criança, do adolescente, é próprio. E meus irmãos, eu fiquei pensando, com certeza, Adão e Eva nunca procuraram se esconder de Deus, até aquele dia em que eles se afastaram de Deus. Então, o afastamento de Deus leva a pessoa a esconder alguma coisa, ela quer procurar algum esconderijo. E Deus chama: onde estás? Onde estás? Eu, tempos atrás, abordei este assunto aqui em uma mensagem, não me lembro quando foi, mas eu explorei um pouquinho este assunto. Deus perguntando: onde estás? Aí eu aproveito para fazer esta pergunta também a mim,
aos irmãos e às irmãs: onde eu estou? Onde o meu irmão está, a minha irmã está, o visitante está? Onde estamos? Nós temos absoluta certeza de que Deus sabia que o Adão e Eva estavam entre as árvores. Não temos dúvida quanto a isso, senão ele não seria Deus. Mas Deus chama para que haja, por parte deles, uma introspecção e um reconhecimento do estado atual, da situação atual. Este é o motivo de Deus ter chamado ou perguntado: onde estás? Agora, meus irmãos, observem que no versículo 8, eu repito que não é novidade o que eu estou lembrando aos irmãos. No versículo 8 aí do capítulo 3, diz: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Já imaginaram? As árvores no jardim? Eu fico imaginando a beleza daquele lugar. E eles se esconderam. E o que eu quero pensar com os irmãos, eu creio que muitos já pensaram nisto, já ouviram, já meditaram. O que eu quero pensar nesta noite é que tem havido, ao longo da nossa vida, muitas árvores, que nós as tomamos como esconderijos. Vamos tentar entender isto. Eu não quero me delongar de forma alguma. Observem o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Foi Satanás quem disse isso. Ele usou a serpente, mas na verdade era ele quem estava falando. Notem que a palavra de Satanás foi esta: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus, não deixem de gravar isto. Ele estava dizendo: vós sereis como Deus. Prezados irmãos, eu chamo esta primeira árvore de árvore da autossuficiência. Como Deus, vocês não vão precisar mais de ninguém. Vocês se tornarão independentes. Vocês serão como Deus, conhecedores de tudo. Nada mais será novidade para vocês. É mais ou menos isto que eu estou entendendo disto aqui. Como Deus. Eu fiquei pensando nisto. Será que eles não pensaram, o Adão e Eva, antes de comerem daquele fruto, será que eles não pensaram, analisando a palavra de Satanás? De agora em diante, comendo desta árvore, nunca mais precisaremos de Deus. Não é possível? Nunca mais precisaremos dele. Seremos os tais. E, meus irmãos, muita coisa me veio ao coração dentro disto, deste desejo de não precisar mais de Deus. Agora penso em nós, nesta fome de autossuficiência,
sou independente. Nesta soberba de achar que posso tudo, que podemos tudo. E eu fico pensando neste autoconceito irreal. É um autoconceito irreal. Não tem como. Mas muitos se acham independentes até de Deus. Não preciso de Deus. Quando o Senhor Jesus estava perante Pilatos, recebendo algumas perguntas de Pilatos, alguns evangelistas falam dos argumentos de Jesus, outros falam do silêncio dele, mas o Pilatos ali, tendo Jesus diante de si, ele disse: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te condenar? Ele não estava se achando o tal? Ele estava dizendo: eu posso, eu consigo, eu tenho condições. Outro episódio bíblico, narrado lá em Atos, quando o rei Herodes fez um discurso fantástico. Eu fico imaginando como foi o discurso do rei Herodes naquele dia, ao ponto do povo dizer que não foi homem quem falou. O povo chegou a esta conclusão: isto aí é voz de um Deus, chamando Herodes de Deus. E a Bíblia diz: por ele não ter dado glória a Deus, ele caiu naquele momento, expirou e se encheu de bichos e acabou com ele. Vermes comeram todo o corpo daquele que se julgava Deus, que aceitou para si aquela palavra do povo. Isto não é homem que está falando, é Deus. Meus prezados irmãos, estava hoje meditando em Apocalipse, tudo dentro deste assunto aí, de autossuficiência. A árvore onde muita gente quer se esconder e muitos estão tentando se esconder. Eu meditava na igreja de Laodiceia, que para mim é a igreja que reflete este nosso século 21, este nosso 2016, a igreja de Laodiceia. E meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse que ela, a igreja de Laodiceia, aqueles cristãos, estavam dizendo: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Notaram que coisa triste? Lá em Laodiceia, as pessoas estão tentando viver sem Deus, tentando viver independentes dele. E meus prezados irmãos, não há coisa mais preciosa do que viver na dependência dele, crer que ele é o autossuficiente, o todo-poderoso e quem pode nos ajudar. Eu fiquei pensando em várias passagens, o Senhor Jesus Cristo dizendo: sem mim nada podeis fazer. Num casamento ontem eu estava frisando isto àqueles noivos: sem mim nada podeis fazer. A serpente disse que eles seriam como Deus, e eu estou traduzindo aqui isto como autossuficiência, e eles gostaram. O Senhor Jesus Cristo está nos mostrando o contrário, que o grande privilégio do ser humano é viver
sob os cuidados de Deus, sob a atenção de Deus, poder conversar com Ele, amá-lo, servi-lo, viver em função dEle. Imaginem se os dois, Adão e Eva, tivessem falado com Satanás: não, nós não queremos ser como Deus, nós queremos viver sempre sob os cuidados dEle, porque só Ele sabe cuidar de nós. Nós nos submetemos a Ele prazerosamente, nós não queremos jamais perder isso. Interessante, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: é melhor ser empregado do que ser patrão. E já notaram a preciosidade disto? As responsabilidades que estão sobre o patrão, sobre o empresário. O empregado não cumpre as ordens, atende, obedece, recebe o seu salário, vai para casa e esqueceu da empresa. O patrão não, a responsabilidade dele é outra. Então, esta submissão, esta humildade, precisa ser valorizada, particularmente do ser humano para com o Senhor nosso Deus. Paulo, falando sobre isto, ele disse assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, a nossa suficiência vem de Deus. Quando o ser humano chega a este grau de espiritualidade, eu não sou capaz nem de pensar por mim mesmo, porque eu só penso coisa que não presta. Para eu pensar coisa boa, eu dependo do alto. É isto que Paulo estava dizendo, cônscio da sua total dependência do Senhor nosso Deus. A autossuficiência não é de Deus, é do maligno. Mas, irmãos, a segunda árvore aqui, nós estamos pensando em esconderijos, a segunda árvore é a árvore da transferência de culpa. Nós já comentamos isto em algumas ocasiões. É a árvore de transferência de culpa, é a árvore da falta do reconhecimento de culpa, de pecado. As pessoas se escondem também, ou tentam se esconder por entre esta árvore. Observem aí os versículos 12 e 13. Então disse o homem, disse a Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Depois o 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Estão vendo como é comum esconder-se atrás desta árvore da transferência de culpa, não assumir o seu pecado, não reconhecer o seu erro, mas sempre empurrar para alguém. E se a gente não usa falar, a gente usa pensar. Eu fiz, mas Deus sabe que a culpa não foi minha. Eu falei, mas Deus sabe que a culpa não foi minha ou não foi só minha. Isto aconteceu desde o início, tem acontecido desde o início. Meus prezados irmãos, aquele procedimento de Adão e Eva, ele foi totalmente contrário e ao longo dos anos continua sendo contrário à vontade do Senhor nosso Deus. Não vemos necessidade de arrependimento. O ser humano está assim. Não vemos necessidade de arrependimento. Se aprendêssemos com Davi, pequei contra o Senhor. Se aprendêssemos como Isaías, sou homem de lábios impuros. Se aprendêssemos com Pedro,
que prostrou-se diante do Senhor Jesus Cristo, dizendo: retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Se aprendêssemos com Paulo: miserável homem que sou. Nada de tentar transferir a culpa, de passar para alguém, é reconhecer que errou. E por último, meus irmãos, nós temos aí no versículo 10, 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Árvore da desconfiança do amor de Deus. Eu tive medo, por isso eu me escondi. Eu fico pensando muita coisa, irmãos, e tenho medo de até pecar, ao pensar sobre a palavra e tentar assim, entender. Aqui, eu penso, se logo após o pecado da desobediência de Adão e Eva, eles tivessem conversado entre si, o casal, nosso pecado foi grave, foi gravíssimo, mas nós já temos experiência do amor de Deus. Nós precisamos nos curvar diante dele e dizer com toda sinceridade e honestidade: pecamos, Senhor, pecamos, fizemos aquilo que não era de forma alguma para ser feito. Nós pecamos. Eu sei, irmãos, que teologicamente a gente poderia partir aí para muitos argumentos, mas eu estou tentando colocar isto aqui de maneira muito humana. Eles se esconderam atrás da árvore da desconfiança do amor de Deus. Não importa a gravidade do pecado, a intensidade do pecado, a idade do pecado, eu preciso confiar neste amor, nesta misericórdia do Senhor Deus, e dizer a Ele: Deus, eu errei, eu caí mais uma vez, mas eu confio na tua graça, através de Jesus Cristo, eu creio que tu podes me lavar. Irmãos, a desconfiança traz medo, pode observar isso. A pessoa, quando não confia, ela tem medo. Ela tem medo do amanhã, ela tem medo de doença, ela tem medo de desemprego, ela tem medo de abandono, ela tem medo da solidão, ela tem medo da velhice, ela tem medo da morte. Ela é cheia de medo, por falta de confiança no amor, na atenção, no carinho do Senhor nosso Deus. Ele está sempre dizendo: não temas, sê corajoso e forte, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará principalmente perdão, se houver arrependimento, nada me faltará. A gente poderia citar muitas outras árvores. A árvore da religiosidade, a pessoa se esconde atrás dessa árvore. A árvore das boas obras, a pessoa se esconde atrás dessa árvore. A árvore das opiniões próprias. Eu sou assim, a minha opinião é esta e não mudo. Então tem muitas árvores. Mas eu termino dizendo que Deus só tem uma árvore. Nós temos muitas. Árvores ilusórias, árvores traiçoeiras, árvores utópicas,
enganosas, mas Deus só tem uma. A árvore de Deus se chama cruz. Nivaldo pregou há poucos dias. A árvore de Deus se chama cruz. É a cruz do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não adianta esconder atrás da árvore que for. Eu preciso me esconder atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo. Tudo eu preciso levar para este lugar, com arrependimento, com confissão sincera, para eu receber o perdão e um novo começo. Meus prezados irmãos e amigos, é a cruz que é o esconderijo verdadeiro. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Davi chegou a fazer esta afirmação ao Senhor Deus: Tu és o meu esconderijo. Não nos escondamos em nenhuma destas árvores, mas vamos nos refugiar no Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Amém.